Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre genética relacionada a sexo. Para isso, a gente precisa pensar principalmente em dois cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, até agora, a gente conversou heranças que moravam entre o cromossomo 1 e o 22 do cariótipo humano. Então, o ser humano tem 23 pares de cromossomo. Conversamos até agora sobre as heranças autossômicas, as heranças que moram, então, do cromossomo 1 ao 22. Agora a gente precisa começar a pensar em algumas heranças que moram no cromossomo 23. Então vamos conversar sobre alguns genes localizados cujo locus estão na porção não homóloga do cromossomo X, que a gente chama de herança ligada ao sexo. A gente consegue entender melhor no próximo. Esse slide, então, é só para lembrar que a gente considera XX e XY os eventos possíveis para cariótipo de dismorfismo sexual na espécie humana. Então, vamos iguais do 1 ao 23. O que nos difere é o segundo cromossomo do par 23. Então, esse cromossomo, as mulheres têm 2X e os homens 1XY, onde o X, a parte de baixo do centrômero. Então, esse cromossomo tem um centrômero, a parte de baixo do centrômero, a parte de baixo do cromossomo X é homóloga à parte de baixo do cromossomo Y. As heranças que estão com locus nesses pedaços de cromossomos, embora sejam cromossomos diferentes, são homólogos. Então, são homólogos, isso quer dizer que têm os mesmos genes. A gente chama isso de herança parcialmente ligada ao sexo. Agora, sobre a parte não homóloga do cromossomo X, a gente chama de herança ligada ao sexo. Porção não homóloga, isso quer dizer que o cromossomo Y não tem igual ao cromossomo X. Então, aqui a gente chama de herança ligada ao sexo. Heranças restritas ao sexo, quer dizer que só tem nessa parte de cima do cromossomo Y. Veja, vocês são iguais de formação de XX e XY, tudo igualzinho, tirando esse pequeno pedaço aqui, que é a porção não homóloga do cromossomo Y. Os homens são hemizigotos, porque eles têm um cromossomo só, com os genes que moram na porção não homóloga do cromossomo X, tá? Exemplo de herança ligada ao sexo, exemplo famoso é o daltonismo. E o que é o daltonismo? O daltonismo é uma anomalia visual, em que a pessoa tem dificuldade em distinguir algumas paletas de cores. Um teste famoso é esse retângulo que está aqui do lado. Esse retângulo, ele apresenta um número, esse número aparece destacado na paleta de cor aqui, entre o verde, tons de vermelho e laranja. Como que a gente classifica, então, o daltonismo? O daltonismo, ele mora, então, no X, e mulheres normais são homozigotas dominantes. Mulheres portadoras são XDzão, XDzinho, e mulheres daltônicas, para que as mulheres sejam daltônicas, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. O homem normal, ele é XDzão, Y, hemizigoto. O homem daltônico, basta ter um Dzinho. Então, esse homem daltônico provavelmente é filho de uma mulher portadora ou de uma mulher daltônica. Outro exemplo de herança ligada ao sexo é a hemofilia. A hemofilia é uma anomalia de coagulação do sangue. Então, as pessoas hemofílicas apresentam aí a não produção ou baixa produção
de trombócitos, que são aquelas células da coagulação do sangue. A mulher normal é a mesma coisa do exemplo anterior, a gente só troca a letra D de daltônico para H de hemofílico. Então, XHzão, XHzão, a mulher normal, XHzão, XHzinho, a mulher portadora de hemofilia. A mulher hemofílica, XHzinho, XHzinho. O homem normal, ele porta o Hzão, o homem hemofílico tem o Hzinho, hemizigoto. Herança relacionada ao sexo. Então, aqui a gente vai falar de restrita ao sexo. Então, um exemplo daquela característica que mora no cromossomo Y, a hipertricose auricular. Hipertricose auricular é um nome bonito de pelos na orelha. E veja, meninos, só existe no cromossomo Y. Isso quer dizer que quem te passa é quem tem o cromossomo Y. E essa característica, às vezes, pode ser que demore um pouco para aparecer. Então, às vezes, precisa cair alguns hormônios ou produzir alguns hormônios para que essa característica restrita ao sexo masculino, esse privilégio aí de fazer pelos na orelha, apareça, tá? Então, hipertricose auricular é um exemplo de uma herança restrita ao sexo. Então, se a gente fosse representar o genótipo, a gente não representaria nada no X, colocaria o gene no Y, tá bom? A herança limitada ao sexo são genes autossômicos que sofrem influência de hormônios sexuais, como um exemplo, a produção de leite em bovinos precisa do hormônio feminilizante para que aconteça. Heranças influenciadas pelo sexo quer dizer que são são genes autossômicos, que também agem sobre efeitos de influência de hormônio sexual. Outro exemplo, a calvície. Por isso que a gente encontra calvície mais frequente em homens do que em mulheres. Isso não quer dizer que mulheres não possam ser calvas na ausência de alguns hormônios feminilizantes. Então, o homem, para ser calvo, é sesão, sesão. A mulher, para ser calva, sesão, sesão. O homem, para ser calvo, é sesão, sesinho. A mulher não calva é sesão, sesinho. Veja, o mesmo genótipo, fenótipo diferentes. E o homem não calvo é sesinho, sesinho. E a mulher absolutamente não calva é sesinho, sesinho. Isso quer dizer que às vezes a gente pode encontrar um genótipo intermediário, um fenótipo intermediário condizente a esse mulher não calva, sesão, sesinho, com baixa produção de hormônios. Veja, tem o gene e tem outros aspectos que colaboram na manifestação desse gene, influenciado pelo sexo. Caso exista uma baixa produção de hormônio em alguma fase da vida, por algum aspecto, por exemplo, a menopausa, onde acontece uma grande queda de produção de hormônio feminilizante, a calvície feminina também pode se manifestar. A gente já viu a cara desses iridogramas com padrão de herança. Agora a gente só vai... vou parar aqui e vou gravar outro vídeo só com segunda lei de Mendel. Então, esses são os exemplos mais famosos de herança ligada restrita ao sexo. Aqui é um heredograma de herança ligada ao X recessiva, ligada ao X dominante. Então, olha, veja, ligada ao X recessiva, mulheres não manifestam e os filhos manifestam. Passou o gene que tem, ficou hemizigoto afetado. Ligada ao X dominante, então homens têm, suas filhas têm. E agora eu vou parar e a gente já volta com segunda lei de Mendel. Até a próxima, gente. Obrigada.